Chegamos a mais um Papo Clia. Que bom que você está aqui com a gente novamente. Nosso assunto de hoje é bastante especial e faz muito sentido. A importância de uma educação continuada, ou seja, ao longo da vida. Como é que a Clia apoia e incentiva esse movimento? Tudo bem, doutora Ana? Tudo sim, Thaís, e você? Tudo bem. Olha, o assunto de hoje, gente, tem a ver, claro, com você que nos assiste e também tem muito a ver com a maneira de viver da Ana, não é, Ana? Conta um pouquinho mais para a gente. Você tem várias formações, claro, a gente sabe disso, mas como é que você encara? É para a vida pessoal, é para a vida profissional? O porquê, Ana, que a educação continuada é tão importante para você? A gente vive numa sociedade que está sempre em transformação, né, Thaís? Então, é muito difícil você acreditar que você sabe, conhece alguma coisa, né? Então, você está sempre em busca de conhecer um pedacinho a mais dos fenômenos que acontecem no mundo. Então, não dá para a gente parar, né? Se a gente pensar na psicologia, por exemplo, né? Outro dia a gente estava numa reunião, a psicóloga me perguntou assim, pensando na psicanálise, você acha que a psicanálise de hoje é a mesma do Freud? Não, de jeito nenhum, o mundo mudou, as patologias mudaram. Então, se você não está aí em constante busca não é só de conhecimento, de informação, mas de entendimento, né, daquilo que você trabalha, daquilo que você atua e do mundo que você vive, fica muito complicado você, de fato, atuar, né, enquanto profissional de uma forma efetiva, né? E pensando até no seu dia a dia, de você acompanhar essas mudanças geracionais que vão acontecendo o tempo todo. Então, como é que você se relaciona com filhos, com netos, né, com sobrinhos? E me parece muito distante, o que a gente vive hoje, doutora Ana, me parece muito distante de 20, 30 anos atrás, em que você fazia lá, né, o seu curso na universidade e vivia aquilo por uma vida inteira. Sim, no máximo você fazia uma pós-graduação para se especializar um pouquinho mais e ok, agora não dá mais, né? Exatamente. Agora não dá mais. Você precisa ter essa curiosidade, até porque os avanços, eles são muito rápidos, né? Se a gente pensar na tecnologia, nossa, nem se fala, mas mesmo se você pensar em áreas como a pedagogia, a psicologia, a medicina, tudo, né? Você sempre tem coisas novas, diferentes sendo pensadas, sendo trabalhadas, né? São inovações mesmo, que você tem que estar a par, né? Agora, é uma mudança de mentalidade mesmo, doutora Ana. Se a gente imaginar, você é psicóloga, você é especialista em Raman, é também doutora em psicologia da saúde, mas essa é uma construção ao longo do tempo, não dá para criar uma ansiedade, adoecer por conta disso, porque me parece que todo mundo estuda mais do que a gente, trabalha mais do que a gente, não é? Como é que você, Ana, lida com isso hoje, com essa exigência que se tem, né, de um mundo em que a gente precisa estar sempre performando muito? Sim, eu acho que uma das coisas não dá para você se comparar com o outro. Você tem que estabelecer os seus objetivos, as suas metas e se comparar com você mesmo, né? E cada coisa tem um momento de você estudar. Então, eu comecei a estudar com base naquilo que fazia sentido para mim, que eu gostava, que eu queria conhecer mais. Então, fui fazer especialização de Raman, depois fui participar de grupos de pesquisa sobre bebês, aí fui fazer o meu mestrado nesse tema, o doutorado nesse tema, porque você vai aprofundando o seu conhecimento sobre aquilo e todas as coisas que englobam, né? Aí vem o trabalho em equipe interdisciplinar, aí você começa a ver que, por exemplo, a neuropsicologia, se eu tiver um pouco mais de conhecimento sobre isso, me ajuda muito a entender aquilo que está sendo discutido. Então, eu tenho especialização em neuropsicologia, mas eu não atuo como neuropsicóloga. Mas foi para poder me ajudar a entender outras coisas. Aí, quando você começa a atuar como gestora, você vê, meu Deus, que universo enorme que eu não conheço. Aí você vai fazer o MBA para poder ter um entendimento daquilo. E, na verdade, eu acho que o meu foco é você poder caminhar e conversar de uma forma mais apropriada com outras áreas. Não é você se apropriar do saber totalmente, mas é você conseguir transitar ali,
né? E desenvolver um olhar crítico, um entendimento maior sobre aquilo que está sendo dito também, né? Exato, exato. Bom, a gente sabe que a CLIA, doutora Ana, tem várias iniciativas em relação a esse estudo, essa educação continuada para os profissionais que atuam na CLIA, até porque quando um paciente entra para a CLIA, ele é atendido de maneira interdisciplinar, não é? Como é que isso é feito, doutora Ana, no dia a dia com os profissionais? Hoje, essa educação continuada é um diferencial competitivo para o profissional? Muito, muito. Ele é fundamental, né? A gente consegue oferecer essa educação continuada de várias formas, né? Então, primeiro, você falou da questão da interdisciplinaridade, né? Não dá para você trabalhar de forma interdisciplinar se você não tiver continuamente em estudo com as outras áreas. Então, uma das coisas que a gente faz são as reuniões de supervisão interdisciplinar semanais. Então, os casos são discutidos, né? Tanto os casos novos de avaliação como os casos em andamento, com todos os profissionais juntos, onde você vai um colaborando com o outro e trazendo informações que acrescentam muito na prática e no conhecimento da equipe como um todo. Então, esse é um ponto que a gente fomenta bastante, que é imprescindível dentro da clínica. E os cursos de formação, né? Porque, apesar da educação continuada ser uma necessidade, né? Porque o mundo exige que você vá se apropriando, existe também uma inacessibilidade à educação continuada de qualidade. Né? Hoje você tem inúmeros cursos baratinhos que você encontra, mas que o que te acrescentam muitas vezes é muito pouco. Você vai fazendo pela curiosidade que você tem, mas a qualidade da informação é diferente. Então a gente traz para dentro da clínica também conteúdo de qualidade. A gente também promove simpósios, congressos e outros eventos trazendo pessoas de fora, né, para também contribuir com um aprendizado coletivo, e esses são abertos não só para o nosso público interno, mas também para o nosso público externo. Então, a gente vai atuando de várias formas, no sentido de trazer informação e formação de qualidade para os profissionais da CLIA. Pois é, Ana, então, no final das contas, se a gente analisar hoje, nossa vida profissional não tem como ela ter sustentabilidade, né? Não tem como ela fluir ao longo do tempo sem a gente colocar na agenda essa educação continuada. Não, eu não vejo como, né? E isso é falado em todos os lugares, né? É o tal do long life learning, como é que é o negócio? Learning. Fala de lifelong learning. É o tal do lifelong learning que as próprias empresas falam. Então, isso não acontece só na área da saúde, né? E isso está difundido em todas as áreas. A gente precisa estar em contínuo desenvolvimento. Doutora Ana, por oferecer diversos cursos de formação e outras capacitações, o time CLIA, como um todo, precisa estar sempre se atualizando, como a gente sabe. Como é que isso funciona na prática? Porque, veja, você tem o trabalho que você tem que dar conta, não é? Mas dá para a gente os exemplos na prática, tanto em Santo André, Piracicaba, quanto em Campinas. Como é que isso ocorre no dia a dia da CLIA? Tá. No dia a dia da CLIA, a gente tem semanalmente horários reservados para essas reuniões de supervisão. Então, isso já é tudo pré-organizado. Então, tem a supervisão de caso, tem a supervisão de avaliação, e a gente tem várias microequipes. Cada microequipe tem os seus horários para discutir os seus casos. E também os cursos que acontecem ou à noite ou de final de semana. Né? A gente tenta condensar para que não sejam todos os finais de semana ocupados. Então, faz um sábado o dia inteiro, por exemplo. Se é um workshop mais longo, você faz o sábado e o domingo e os outros finais de semana ficam livres. Como a gente vê que acontecem nos cursos que a gente vê por aí, né? E as pessoas que entram na clínica, elas já sabem que uma das condições, né, para a gente estar ali fazendo parte da equipe é atuar ativamente, não só participando das formações, como também se formando e trazendo para a equipe essas formações que eu faço lá fora, né? Então, eu tenho, por exemplo, a Viviane Montanini, que é gestora da clínica comportamental, ela acabou de fazer uma formação para poder ser instrutora de um curso de manejo de comportamento que é super bem conceituado, e ela está trazendo isso para dentro da clínica. Então, a gente
nossa equipe busca lá fora e traz, além de trazer profissionais de fora, e sempre em horário fora do trabalho, né? Tentando casar qualidade de vida com isso, o que também é um desafio, porque não tem como você não abrir mão de um horário à noite ou um horário de final de semana para se dedicar a isso, só tem que ser uma coisa bem balanceada. Até porque é um estudo, muitas vezes, doutora Ana, que impacta não somente a vida profissional, mas também traz ganhos pessoais. De que maneira você percebe isso na evolução dos profissionais da CLIA, doutora Ana? Olha, é muito bacana, porque a gente tem o privilégio de acompanhar os profissionais desde quando eles estão na faculdade, porque pensando no núcleo comportamental, eles entram como acompanhantes terapêuticos, que são estudantes. E aí eles vão participando dessas formações, desses cursos, e você vê que quando eles viram, né, eles se formam e eles viram profissionais da área que eles estavam estudando, eles já têm uma atuação diferenciada. E esse feedback a gente tem de outras clínicas que muitas vezes eles acabam indo trabalhar, porque a gente não consegue absorver todos, né? E eu tenho relatos de gestores de outras clínicas que falam, a gente sabe quando um profissional vem da CLIA, porque ele tem um conhecimento diferenciado, ele tem uma formação profissional diferenciada. Então, eu falo para o pessoal que entra, você não está dedicando esse tempo para se desenvolver para a CLIA, isso é para você. Né? É uma coisa que você vai levar para a sua vida, e como você falou, para a sua vida profissional, que pode continuar na CLIA ou em outro lugar, ou num consultório solo que você queira abrir, dependendo de qual é o seu desejo, mas também para a sua vida pessoal, porque todas essas conexões e esse pensamento que você vai construindo no sentido de conversar com aquilo que é diferente do seu, isso te faz crescer enquanto pessoa de uma forma muito, muito importante. Doutora Ana, e como é que vocês escolhem as formações que vocês procuram ao longo do tempo? A gente sabe que nós estamos aí num mundo de muitas opções, muitas possibilidades de cursos, como você mencionou há pouco, alguns com melhor qualidade, outros nem tanto. A CLIA, ela coloca foco, coloca norte em que áreas de atualização, digamos assim, até de acordo com as necessidades dos clientes, dos pacientes que vocês têm. Sim, isso é uma coisa bem importante, porque hoje a maior parte dos nossos pacientes está dentro do espectro autista. Então, uma das áreas que a gente traz muita formação é dentro desse tema. Então, em análise do comportamento aplicada, em manejo de comportamento, em seletividade alimentar. Então, tudo isso muito focada para essa população. Mas nós temos também outras populações que nós atendemos e que aí nós vamos buscando outras formações. Então, uma delas que é muito importante é o aprimoramento em avaliação, porque eu tenho que estar ciente, né, das técnicas mais inovadoras de avaliação e daquelas mais efetivas em todas as áreas que nós atuamos, voltado para criança, voltado para adulto, voltado para idoso, voltado para gestante. Então, a avaliação é um tema que a gente traz também de uma forma muito importante. Quando a gente fala de transtorno alimentar, né, a gente tem aí também uma área de conhecimento que está se expandindo muito, então a gente também traz muita informação nesse sentido, inclusive fazendo simpósio de transtorno alimentar e trazendo pessoas de fora para falar, em tudo aquilo que envolve o cuidado à gestante, né, e as mais diversas formas de atendê-la e de poder ajudando a passar, tanto pelas situações que antecedem o parto, como aquelas que vêm lá no puerpério, e com as crianças, na parte de desenvolvimento infantil, né, que também é uma área que a gente se aprofunda muito. Muito bem, bom pessoal, essa é a CLIA, né, atuando em todas as necessidades que o paciente tem, com toda a amorosidade e capacitação possível. Doutora Ana, muito obrigada por mais esse Papo CLIA. Obrigada a você, Thaís. Para você saber mais sobre os nossos serviços, é só acessar o nosso site www.cliapsicologia.com.br, ou também você pode ir até uma de nossas sedes. Nós estamos em Piracicaba, Campinas e Santo André. Lembrando que nas redes sociais, só colocar lá, @cliapsicologia. Até o nosso próximo Papo Clia. Tchau, tchau.